Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para falar sobre Graham Hornigold. Sua história foi contada no documentário Mamãe Golpista da Netflix e quando eu assisti esse documentário na hora eu já pensei em trazer aqui para vocês para a gente conversar um pouco sobre este caso. E essa é uma história bastante surpreendente de uma mãe que volta para a vida do seu filho depois de 45 anos longe, alegando ser milionária. E o restante desse caso eu conto para vocês no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você precisa aprender a falar inglês. Se sim, eu tenho uma dica para te dar, que é o método BUA do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês na internet e por isso hoje ele é o mais vendido. O curso é completo, tem área de membros, grupo de alunos no WhatsApp, plantão de dúvidas e aulas focadas na sua aprendizagem. Eu vou deixar o link para vocês aqui no box de informações, também no primeiro comentário fixado. Lá você pode garantir o seu curso de inglês e também verificar os relatos dos alunos do professor Jonas Bressan. Então, já clica o link e garanta o seu curso de inglês. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar 2-3 comentários que eu leio e respondo todos vocês. Então, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, tudo começou no início de 2020, quando o Graham estava com a sua vida completamente estabilizada. Nessa época ele já era um chefe confeiteiro, que havia trabalhado em restaurantes com estrelas Michelin e chegou também a ser jurado no Junior Bake Off. Ele também havia inaugurado recentemente sua própria rede de lojas de donuts e cafés sofisticados em Londres, junto com a sua esposa Heather, que também era uma chefe confeiteira. E eles estavam aguardando o primeiro filho deles, ela estava grávida. Aquela era a chance para o Graham criar sua própria família feliz, que ele nunca havia tido em sua infância. Mas então, tudo mudou quando o e-mail chegou na sua caixa de entrada. Esse e-mail mudaria para sempre a sua vida, mas ele nem imaginava isso. No corpo desse e-mail, a pessoa se identificava como Dione e alegava ser a mãe do Graham. Ela escreveu o seguinte no e-mail, abre aspas: "Oi Graham, não tenho certeza se isso vai chegar até você, pois estava procurando uma maneira de entrar em contato com você e encontrei este e-mail. Meu nome é Dione e anteriormente eu era conhecida como Teresa. Graham nasceu na Alemanha antes de ser levado de mim para a Inglaterra." Bom, o Graham tinha interesse de conhecer a sua mãe, porque ele nunca havia tido qualquer contato com ela, e aquele e-mail parece que chegou na hora certa na vida dele. Pelo menos foi isso que ele pensou em um primeiro momento. Bom, ele pensou que alguém poderia inicialmente estar tirando sarro dele com aquele e-mail, mas ele decidiu dar uma chance para verificar se era verídico aquele caso, se realmente era a mãe dele mandando uma mensagem que queria se encontrar com ele. Então ele retornou o e-mail perguntando onde ele havia nascido, porque essa era uma informação que poucas pessoas sabiam. E para contextualizar vocês, eu vou contar um pouco aqui da história da infância dele. O Graham nasceu em uma base do exército britânico na Alemanha em 1974 e desde os 2 anos de idade ele passou a viver com o seu pai e com a sua madrasta na Inglaterra. O seu pai era um engenheiro militar e a sua madrasta vivia ali com ele. Já a mãe biológica ele nunca conheceu, ele nunca soube quem era ela ou onde ela estava. O seu pai tinha problemas com bebidas e era um homem violento e ele também nunca quis falar sobre a mãe do Graham. Ele apenas dizia que ela havia ido embora e abandonado o filho. O próprio Graham descreveu sua infância como muito difícil porque seu pai era um ex-militar, um homem muito clássico dos anos 1970 e isso significa que ele era um homem bruto e violento. Tanto que o Graham carrega uma cicatriz na sua cabeça, onde o seu pai o chutou quando ele tinha ali 7 anos de idade. A relação entre eles nunca foi boa e o Graham viu seu pai a última vez aos 18 anos de idade, quando eles tiveram uma briga física. Depois disso, eles não tiveram mais nenhum contato. Então, ele teve essa infância bastante difícil, mas ele sempre viu sua vida como um verdadeiro desafio. Então, ao invés dele deixar o amargo do seu passado tomar conta do seu presente e também do seu futuro, ele decidiu que ele poderia seguir em frente e enfrentar o desafio de conseguir superar uma infância difícil. Ele então foi para a faculdade para estudar gastronomia e seguiu o seu sonho de se tornar um chefe de cozinha e ele focou em sua paixão por doces e com isso o Graham se tornou referência em sua profissão. Mas ele também carregava ali com ele o vazio de não saber quem era a sua mãe. Ainda era uma dúvida que ele tinha, uma vontade que ele tinha conhecer
Quem era a sua mãe? O nome dela estava em sua certidão de nascimento e ele chegou a fazer algumas pesquisas na internet antes de receber aquele e-mail para tentar encontrá-la, mas ele não conseguiu. Então, como ele não conseguiu, ele seguiu sua vida até o momento em que ele recebeu aquele fatídico e-mail. Ele então respondeu o e-mail com algumas perguntas, como qual era o nome do meio dele e onde exatamente ele havia nascido, e a Dionne respondeu corretamente todas as suas perguntas. Então ele passou a acreditar que realmente era a sua mãe. Ela avisou o Graham que tinha voltado recentemente da Tailândia e que eles poderiam se encontrar em um hotel em Liverpool. E assim eles fizeram. Depois de 45 anos, eles se reencontraram. Ele então conheceu a Dionne, ela era uma mulher de 85 anos, asiática, e ela tinha alguma dificuldade de locomoção, que ela tinha que andar de cadeira de roda. Quando eles se encontraram, eles se abraçaram, eles fizeram ali o primeiro contato pele com pele, depois que ele era apenas um bebê, e ele conta que ficou muito feliz em conhecê-la e a conexão entre eles foi praticamente imediata. Mas a Dionne, já naquele primeiro encontro, logo soltou a primeira bomba ali na vida do Graham. Durante esse encontro em Liverpool, ela disse que tinha um tumor cerebral e também câncer de medula óssea. Ela falou que ela tinha apenas 6 meses de vida a partir daquele momento. E era até por isso que ela havia procurado o Graham, porque ela queria conhecê-lo antes de morrer. Ele conta que esse momento foi bastante agridoce para ele, porque ele tinha acabado de ter sua mãe entrando em sua vida, mas agora ela estava sendo levada embora de novo por essa doença. E de repente, assim, na vida do Graham havia muita coisa para conciliar. Era o bebê que estava a caminho, era sua mãe, que ele havia acabado de conhecer, que não ficaria viva por muito tempo, e tinha sua esposa também. E nessa época, além de tudo isso, estava ocorrendo a pandemia. Mas, tendo encontrado a sua mãe, ele queria passar o máximo de tempo com ela, o máximo de tempo que eles tinham a partir daquele momento. E logo, ele seria informado pela própria Dionne que ela era uma espécie de magnata. Ela disse a Graham que estava morando em Singapura e tinha fazendas de frutas e também de plantações de óleo de palma na Malásia, onde ela nasceu, e também na Indonésia. E essa história dela parecia muito verdadeira, porque ela ficava no celular o tempo inteiro falando com pessoas do mundo todo, em vários idiomas, e ela falava que era uma empresária de sucesso. E ela de fato levava uma vida de luxo. Ela estava hospedada em um hotel que era 5 estrelas, um dos hotéis mais caros ali da região. E no restaurante ela sempre tomava o melhor champanhe, ela escolhia os pratos mais caros do cardápio, como caviar. E ela disse ao Graham que sua riqueza vinha de 2 fontes. Vinha primeiro do seu feeling para negócios, ou seja, ela era uma empresária de sucesso, e também pelo fato de ser filha ilegítima do antigo sultão de Brunei. Aquela história parecia um pouco estranha, como se fosse boa demais para ser verdade, mas aí ele se lembrou que quando eles estavam no hotel Dorchester, ela foi muito bem tratada naquele hotel por todos os funcionários dali. E ele sabia que esse hotel era propriedade da família real de Brunei, então ele começou a pensar que era por isso que ela estava sendo muito bem tratada, porque ela de fato fazia parte daquela família. Então ele não apenas havia conhecido a sua mãe, algo que ele queria muito. Ele havia praticamente ganhado na loteria, afinal, ela alegava ser milionária e ele era o único filho dela. Mas o Graham afirma que não estava pensando muito sobre dinheiro nessa época. Ele fala que ele queria mesmo era conhecê-la para entender as suas origens, enfim, conhecer a sua mãe. Bom, essa relação evoluiu rapidamente e os dois se tornaram inseparáveis. Ela então, um belo dia, decidiu comprar um carro para ele de presente e ela deu um Range Rover 0 km para ele. E ela falou que era uma forma de compensar todos os presentes que ela não tinha comprado para ele ao longo dos anos que eles ficaram separados. Então ela comprou esse carro para ele e também comprou um carro para Heather, uma BMW 0 para ela, para que ela não se sentisse excluída. Então parecia que os sonhos do Graham estavam todos se tornando realidade. E em paralelo a tudo isso, em setembro de 2020, a Heather deu à luz ao primeiro filho do casal. Mas quase ao mesmo tempo, estranhamente, a Dionne começou também a piorar seu estado de saúde. Ela enviou uma mensagem de texto para o Graham com uma foto da privada cheia de sangue e ela alegava que havia saído aquele sangue da sua urina. Então ela avisou que estava passando muito mal. Ela ainda estava hospedada em um hotel super caro ali na região e como ela estava sozinha nesse hotel e aparentemente passando mal, o Graham decidiu levar sua mãe para ficar na casa dele. Ele achou que não teria mal nenhum nisso. Mas a Heather conta que neste momento a atitude da Dionne começou a mudar drasticamente. E
especialmente após o nascimento do filho do Graham. Ela começou a criticar a Heather, dizendo que não conseguia ficar muito tempo com o seu neto, e parecia que, na verdade, pelo documentário que eu assisti, que a Dionne queria tomar o lugar do recém-nascido na vida do seu filho. Ela queria que a atenção do Graham ficasse sempre voltada a ela. Então, logo quando ele nasceu, ela começou a dizer que estava passando mal por causa da sua doença terminal e arrumou uma forma de começar a morar na casa do seu filho. Bom, alguns meses após o nascimento do primeiro filho do Graham, a Dionne falou para ele que precisaria ir para a Suíça para se encontrar com um banqueiro e também com seu advogado. Ali ela iria assinar os documentos que permitiriam o Graham herdar toda a sua riqueza. Mas ela disse que para isso, o Graham precisaria de uma conta bancária na Suíça, então ele precisaria ir junto com ela. Eles então viajaram para a Suíça e lá a vida de luxo que a Dionne vivia continuou. Eles se hospedaram em um hotel super caro, iam a restaurantes todas as noites, bebiam muito champanhe, comiam sempre do mais caro, gastavam sem limites. E ali eles até tiveram reuniões com o banqueiro e também com o advogado, porém nenhum documento foi assinado durante esse tempo na viagem. E ela alegava que estava tendo atraso para acessar o seu dinheiro por causa da Covid. Então ela falava que a pandemia estava impedindo que ela entrasse na sua conta bancária. Bom, os dias se transformaram em semanas e enquanto isso a Heather ficava sozinha em casa na Inglaterra com seu bebê recém-nascido, sem qualquer apoio do seu marido. O Graham dizia que sentia falta do filho enquanto ele estava ali naquela viagem em Zurique, na Suíça, mas ele também falava que não poderia voltar por enquanto porque ele estava resolvendo as coisas ali com a Dionne e pelo menos ele estava passando os últimos dias da mãe dele com ela. E durante esses jantares, que eles iam todas as noites, eles conheceram várias pessoas que estavam ali na Suíça também a negócios. E a Dionne começou a prometer para essas pessoas que iria investir em seus negócios. Um deles foi um casal que tinha uma startup que vendia produtos de ponta e também um rapaz chamado Peng que estava procurando investimento em um novo tratamento para o câncer. E ela prometia que iria investir muito dinheiro porque era milionária, mas ela continuava alegando que não conseguia ter acesso ao seu dinheiro por causa da pandemia. E como ela prometia investir muito dinheiro, ela, em contrapartida, pediu uma ajuda para eles, enquanto ela não conseguia acessar o seu dinheiro. E as pessoas acreditavam muito na Dionne, afinal de contas ela era uma senhorinha aparentemente indefesa, e eles davam dinheiro para essa mulher crendo que teria um grande retorno para os seus negócios. Ela realmente era muito boa ali na arte de manipular, isso é inegável. Ela conseguia dinheiro de várias pessoas para financiar aquele estilo de vida extravagante que ela gostava de levar, sem que eles descobrissem suas reais intenções. Mas a Heather, que enquanto isso acompanhava tudo de longe, começou a perceber que tinha algo de errado com a sua sogra. E além dela, um amigo do Graham chamado Juan, que por acaso estava morando em Zurique, também percebeu que tinha algo errado, porque ele participou de um jantar com o Graham e com a Dionne, e a Dionne pediu dinheiro a ele enquanto o Graham ia ao banheiro, e ele percebeu que tinha algo de errado ali. A Heather também descobriu que o seu marido havia transferido dinheiro da conta deles conjunta para dar para a Dionne, e havia até criado vários cartões de crédito em seu próprio nome para pagar as contas dos hotéis que eles estavam hospedados na Suíça. Ao todo, ele já havia gastado 20 mil libras apenas no hotel em Zurique, e isso é o equivalente a 150 mil reais. E a Dionne fazia parecer que era ela quem estava pagando por tudo aquilo. Mas no fim, quem bancava a conta dos hotéis e dos restaurantes era o Graham, acreditando que ele ficaria com a herança da sua mãe. Então ele acreditava que todo aquele dinheiro que ele estava gastando na Suíça iria voltar para ele de alguma forma na sua herança. E toda vez que a Heather tentava falar disso com o seu marido, ele não acreditava nela e ele preferia ouvir sempre a Dionne, a mulher que ele havia acabado de conhecer, que estava falando que era sua mãe. Enquanto isso, a Heather estava sozinha na Inglaterra e seu marido não voltava nunca daquela viagem na Suíça, ele passou meses fora e nesse meio tempo a Heather descobriu também que ele estava pagando pelos carros que supostamente haviam sido presentes da Dionne. Eles acreditavam inicialmente que a Dionne havia comprado aqueles carros à vista, mas na verdade a dívida do carro tinha ficado toda no nome do Graham e ele quem estava pagando mensalmente por aqueles carros. Acontece que a Dionne só pagou pelas entradas do carro e aí ele deixou no nome do Graham e da Heather
o pagamento restante do valor mensalmente. No total, Graham acumulou dívidas de cerca de 300 mil libras, que é o equivalente a 2 milhões de reais, apenas por esses dois carros, que era uma Range Rover e uma BMW Zero. E além disso, ao longo de um período de 15 meses, o Graham transferiu cerca de 100 mil libras em dinheiro para sua mãe. Tudo para cobrir o custo de estadias em hotéis 5 estrelas, com restaurantes caros, presentes de grife, champanhes caríssimos. E aí chegou um ponto que a Heather quis ir para Nova Zelândia para apresentar o seu filho, que havia acabado de nascer, para sua família, que morava lá. Mas a Dionne fez de tudo para impedir o Graham de ir com a sua esposa. E ela conseguiu. Ele estava convencido nessa época de que sua mãe estava de fato prestes a morrer, e ele decidiu ficar com a mãe dele ao invés de acompanhar a sua esposa e seu filho recém-nascido naquela viagem de família. E claro que ele tem sua grande parcela de culpa nisso tudo aqui que eu estou contando para vocês, em se deixar levar por uma mulher que ele havia acabado de conhecer, mas a Dionne, ela sabia bem como manipular o Graham e também manipular várias pessoas. Sempre quando ela queria algo dele, ela começava a alegar que estava passando mal por causa da sua doença, e com isso o Graham fazia tudo o que ela queria, porque ele acreditava que ela estava prestes a morrer. Então a Heather foi sozinha com seu filho de colo para Nova Zelândia, e nessa altura o casamento deles havia chegado em um ponto que não tinha mais volta. A Heather estava passando por tudo aquilo sozinha. Ela tinha acabado de ter o primeiro filho dela, estava passando por aquela fase difícil logo após o parto. Ela passou por tudo isso sozinha. O seu marido foi para Zurique, ficou tendo férias com a sua mãe em hotéis de luxo, em restaurantes caros, tendo jantares, e enquanto isso ele não a escutava em nada. Então foi roubado da Heather o direito dela ter paz no seu pós-parto, porque ela via o seu marido ser manipulado dia após dia pela Dionne, por aquela mulher que havia entrado do nada na vida deles e tinha conseguido tomar toda a atenção do marido dela, e ele cedia tudo o que a mãe dele queria. A Heather tentou alertá-lo diversas vezes, mas ele não a ouvia e ele se afastava cada dia mais da sua esposa. A ficha dele apenas começou a cair depois que o Juan, o seu amigo de Zurique, o chamou para jantar. Ele deu ao Graham 2 garrafas de vinho para beber e ficar relaxado, isso antes dele começar a falar tudo o que ele tinha para falar sobre a Dionne. Ele falou que não achava que ela estava morrendo, ele falou que na verdade ela era uma golpista e que o Graham precisava sair do transe em que ela havia o colocado. Antes disso, o Juan havia conversado com a Heather e a Heather tinha pedido socorro para ele, porque o Graham não a ouvia. Então ela tinha a esperança de que ao menos o Graham escutasse o Juan. Nessa mesma época, ele foi até a suíte do hotel onde ele estava hospedado com a Dionne, e em uma gaveta ali ele achou um corante vermelho para alimentos. E ele percebeu que aquele suposto sangue na privada, que ela havia mandado uma foto para ele, alegando que havia saído da sua urina, era aquele corante. Acontece que a Dionne jogou esse corante na privada para aparecer sangue e com isso fazer com que o Graham acreditasse que ela estava à beira da morte. E nessa história eu sei que o Graham foi uma vítima de manipulação, mas eu me coloquei muito mais na pele da Heather. Para mim, ela foi a maior vítima dessa história, porque ela passou por tudo isso, grávida e também no seu puerpério. O marido dela não deu o menor suporte a ela, ele abandonou e passou semanas em Zurique, em jantares caros, em hotéis de luxo. Tudo isso porque ele ficou cego pelo dinheiro e também pela presença de uma mulher que ele conheceu aos 45 anos de idade. Ou seja, ele não tinha a menor ideia de quem era aquela mulher que se dizia ser sua mãe. E mesmo assim ele confiou mais nela do que na sua própria esposa. Ele provavelmente ficou cego, foi manipulado pela perspectiva de ter em mãos uma herança milionária e também de ter a presença da sua mãe depois de 40 anos vivendo praticamente sozinho. E ele diz que realmente não era pelo dinheiro que ele ficou cego, mas que ele teria ficado cego pelo fato de que sua mãe tinha entrado na sua vida e que ela iria embora em breve. Então ele queria aproveitar o máximo de tempo possível ao lado dela. E no fim, essa mulher destruiu a vida do Graham sem nenhum remorso. Mas agora vamos à verdade de toda essa história. A realidade é que a Dionne não tinha nada do que ela alegava que tinha. E ela também não era uma herdeira de nenhuma grande fortuna. Era tudo mentira.
E foi a Heather quem fez todo o trabalho de detetive aqui neste caso. Ela conseguiu o contato de um homem na Indonésia que havia sofrido um golpe da Dione e ele pagou a ela $40 mil na época por uma peregrinação Hajj. Essa é uma peregrinação para a cidade de Meca, na Arábia Saudita, que os árabes fazem e realmente custa muito caro. Ela então vendia essa peregrinação, mas após os clientes pagarem o valor, ela sumia com o dinheiro, então não fazia viagem nenhuma. E, inclusive foi com esse dinheiro desse golpe que ela chegou até a Inglaterra se passando por uma mulher rica para o seu filho. A Heather então encontrou registros de golpes que a Dione cometeu também no Reino Unido. Ela também tinha diversos documentos falsos. Ela já havia sido condenada por furto em lojas e também obtenção de propriedade por engano. E diante disso, o Graham começou a duvidar, inclusive, que ela era sua mãe biológica. E finalmente a ficha do Graham começou a cair. Quando eles se conheceram, a Dione não queria fazer um teste de DNA. Ela falou que ou ele acreditava nela ou não. Mas então, após pressão dos amigos dele, o Graham convenceu a Dione de fazer esse teste de DNA. E esse para mim foi o ponto de virada aqui da série, porque eu acreditava que até nisso ela estava mentindo, mas não. Ao menos nisso ela estava falando a verdade. Ela é mãe biológica do Graham. Após a Heather descobrir tudo sobre a Dione, que ela era uma golpista, ela foi até a polícia, mas disseram a ela que as atividades da Dione não eram vistas como fraude, porque ela era mãe do Graham. Então, basicamente, era um filho pagando pelos gastos da mãe. Eles chamam isso de uma má decisão de negócios, porque o Graham sabia para onde o dinheiro estava indo e para quem, e ainda assim ele transferiu todo o dinheiro por livre e espontânea vontade, então não seria um golpe. Além dessas mentiras, a Dione também não era uma milionária descendente da realeza de Brunei, conforme ela alegava. E outra, ela não tinha câncer terminal, era tudo mentira. O Graham não foi a sua única vítima, o documentário menciona outras vítimas, como o próprio Peng, que ela conheceu lá na Suíça, ele perdeu 150 mil euros, e também o casal de Zurique, que também deu muito dinheiro a ela. Depois que o Graham descobriu tudo, a Dione simplesmente desapareceu. Depois de um ano em que ela sumiu e largou seu filho com uma dívida gigantesca, ela ligou para ele dizendo que o amava e que sentia muito. E os impactos na vida do Graham, não preciso dizer que não foram apenas financeiros, porque em busca de uma família que ele nunca teve, ele acabou destruindo a única família que ele tinha, que era o seu relacionamento com a Heather e o seu filho que tinha acabado de nascer. Acontece que em 2021 a Heather foi embora para Nova Zelândia com seu filho e se divorciou do Graham, e desde então ele só vê o filho por videochamadas. Em uma entrevista, ele conta que tudo isso teve um impacto enorme no seu psicológico e que ele chegou a um ponto de só ver escuridão na sua vida e que, inclusive, ele pensou em tirar a própria vida, porque em um minuto ele tinha tudo, ele tinha sua família, ele tinha seu negócio, ele tinha um bom dinheiro guardado e no minuto seguinte, após aquele fatídico e-mail que recebeu da Dione, ele não tinha mais nada, ele perdeu tudo. Então ele passou a se perguntar se valia a pena continuar vivendo. Mas ele procurou por ajuda psicológica, ele conseguiu sair desse ciclo obscuro, ele viu que sua vida poderia continuar mesmo após toda essa catástrofe. E hoje não temos informações de onde a Dione está, ela foi embora do país, ela está em algum país, alguma parte do mundo que ninguém sabe onde. E quando a Netflix a abordou para comentar sobre o assunto, ela não respondeu. E o Graham não fala com ela há 3 anos. Ele continua com dívidas bem altas, mas está conseguindo se reerguer, ele tem os próprios negócios dele e hoje ele tenta seguir em frente após esse baque. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse caso. Eu fiquei abismada com tudo que aconteceu na vida do Graham. Lógico que ele é uma vítima aqui desse caso, mas conforme eu falei pra vocês, eu me coloquei muito mais na pele da Heather, uma mulher no seu pós-parto, com um filho pequeno, tendo que passar por tudo isso, não sendo ouvida pelo seu próprio marido, perdendo o seu marido para uma mulher que havia acabado de chegar na vida dele. Ele optou por confiar mais na Dione do que na sua própria esposa. E no fim, a destruição foi feita. Ele perdeu seus patrimônios e perdeu também a sua família. Bom, então é isso. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler e responder todos vocês e até o próximo caso.